Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Estamos na 7ª noite da nossa. Ontem nós tivemos um culto 100% online, dirigido pelo nosso pastor Silvio Nogueira, da nossa igreja lá de Carapicuíba. E hoje as igrejas estão reunidas, as 4 igrejas estão reunidas pessoalmente, ou pelo menos deveria ser totalmente pessoalmente, né, irmãos? Não tem o que fazer para que não esteja. Não, bom, deixa para lá. Era para estar presente, pronto. E nós estamos então hoje em mais uma edição de um culto presencial, ok? Somente para lembrarmos, amanhã, para depois eu não ter que ficar repetindo isso, amanhã nós teremos o nosso culto online também, dirigido pelo pastor Moisés da nossa igreja no Morro Doce, ok? E domingo, ceia. Já estou abrindo o culto, dando aqui as notícias, já avisos, que aí depois a gente não fala mais disso. Então, domingo aqui na Vila Jaguara, culto de ceia do Senhor, primeira ceia do ano de 2012, às 9h30, 2021. Primeira ceia, eu ia falar isso, ó, a primeira ceia de 12, dentro de 2021, aí atropelei, é por isso que é ruim você falar corrida, atrapalha tudo. Primeira ceia de 12 que terão do ano de 2021, tá bom? Esqueçam o ano de 2012, obrigado. 2012, misericórdia, já foi faz tempo. Então, nós estaremos aqui às 9h30, irmãos. Eu quero começar com vocês orando, e eu quero orar, engraçada essa oração que eu vou fazer. Eu quero fazer uma oração pelos crentes. Quero orar por aqueles que um dia disseram que amariam Jesus a qualquer custo. E por causa de alguns alardes, já estão deixando de amar. E essa palavra é pesada. Está ruim o microfone, irmão. Tá, esse microfone não sei o que está acontecendo não. Está ruim isso aqui. Troca para mim. Então, som, teste. Então, irmãos, como eu estava dizendo, certa vez eu ouvi de um pastor dizendo o seguinte, que quem ama cuida, que o amor ele envolve perdas, renúncias, envolve investimento de tempo, envolve alguns sacrifícios. Então, se faz necessário, irmãos, nós orarmos. Eu tenho conversado com diversos pastores ultimamente, sempre tenho conversado ultimamente, e alguns pastores estão em processo de desanimarem do ministério, por conta da apatia do povo em relação ao cuidado, ao participar, ao viver a vida comunitária de igreja. Tem pessoas que estão entrando em processo de desânimo. E eu quero orar pelos crentes, quero fazer com vocês já uma oração de agradecimento pela entrada de mais uma oportunidade na casa do Senhor, de mais um culto, e também orar com vocês pelas necessidades que o povo está sendo necessário para que o povo esteja engajado com a casa do Senhor, com a causa do Senhor, com o amor um dia declarado, com declarações um dia feitas que pagariam o preço por Jesus, e infelizmente veio aí uma onda de pandemia e tem tirado milhares de pessoas da casa do Senhor. Eu fico pensando como vai ser quando de fato começarem a abrir os selos que dizem Apocalipse,
Eu penso como de fato, quando vai ser, quando começar realmente a perseguição. Eu me lembro de um relato de um homem que vivia na antiga cortina de ferro, quando havia um processo muito severo de perseguição na União Soviética, na Rússia, e perguntaram a esse homem se ele teria o desejo de ter a liberdade de expressão que tem no Brasil. E isso não foi agora, isso já há alguns anos atrás. Ele falou que não, ele não tinha desejo de ter a liberdade de expressão, a liberdade que tem no Brasil, porque ele observava de longe que essa liberdade era muito mal assistida e não era convenção internacional, e eu estava nessa ocasião, e de alguém que presenciou isso. E nós precisamos orar, porque os dias têm sido difíceis e, infelizmente, as pessoas estão deixando. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça, misericórdia pela igreja. Vamos pedir graça e misericórdia pelos crentes, em nome de Jesus. Pai, nesta noite eu me reúno juntamente com a tua igreja. Primeiramente, Senhor, para te agradecer pela riquíssima oportunidade de estarmos em sua casa. E te agradecer, Senhor, pela riquíssima oportunidade de estar aqui te servindo. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, agradeço e engrandeço na beleza da sua santidade, Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, nós agora nos reunimos como igreja e nós buscamos tua face. Nós nos reunimos agora como igreja, Senhor, e buscamos em ti, Pai, misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora em tua presença, pedindo que, por favor, desperta a tua igreja, Senhor. É fato, Pai, que a tua palavra diz, o Senhor mesmo disse que se por um acaso, quando o Senhor viesse, haveria fé na terra. Pai, eu entendo justamente que esse abalo é um abalo ao teu povo, porque o Senhor não iria esperar fé daqueles que não te conhecem, que não confessam o teu nome, daqueles que um dia disseram que te amaram e conheceram o teu amor, que conheceram e foram tocados pela tua graça. Senhor, de fato, a tua palavra, eu creio piamente que o Senhor está falando com o seu povo. Pai, a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que nesses dias difíceis, aonde o teu povo se acomodou, aonde o seu povo, Senhor, não busca mais a tua face, onde o teu povo não ora mais, onde o teu povo não jejua mais, e o ato de congregar, Senhor, se tornou uma coisa irrisória nas suas agendas. Senhor, eu te peço misericórdia, eu te peço misericórdia, Senhor, tende misericórdia.
Ainda em Crônicas está escrito: se esse povo que se chama pelo nome, há uma condição. Se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, oh, aleluia, eu virei dos céus, eu vou sarar a sua terra, aleluia, eu vou sarar a sua terra. As pragas que são contra as suas plantações, elas serão mortas, haverá cura na terra. Onde você colocar as suas mãos será abençoado. Mas se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender de seus pecados, mudar os seus caminhos maus, há uma condição, povo de Deus. Há uma condição. O Senhor, Ele se manifesta onde Ele é adorado. Deus se manifesta onde Ele é benquisto. Ele entra onde Ele é requisitado. E essa campanha é uma campanha para buscar, para nós intensificarmos o tempo de oração. Nós vamos orar agora pelos jovens. Existe uma necessidade muito grande. Os últimos 20 anos, irmãos, foram anos onde Satanás investiu nas crianças e adolescentes, investiu na educação, investiu em ideologias, usou sistemas políticos, filosóficos, usou as redes sociais para desconectar e fomentar ainda mais uma sociedade líquida, uma sociedade de valores que são valores tanto faz. Hoje nós temos uma geração, nosso país infelizmente é uma realidade da cultura ocidental, e o nosso país isso é muito acirrado, onde não se respeitam autoridades, onde não se respeitam os mais velhos, onde o princípio de honra é uma geração tanto faz. Uma geração sem compromisso, uma geração drive-thru, uma geração fast food, uma geração delivery, uma geração que não valoriza a busca. É lógico que eu não posso generalizar, mas eu posso falar da maioria. A maioria é assim, porque foi fomentado isso, foi implantado isso, foi semeado isso. E nós temos uma geração hoje sem compromisso, uma geração que acha que a vida, que acha que o Evangelho também é um drive-thru. Uma geração que acha que o Evangelho é algo descartável. Está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus é tomado à força. Não fui eu que escrevi, está escrito na Bíblia. As pessoas confundem, existe uma teologia da desgraça que diz que a graça, ela é uma coisa barata. Não, a graça custou a vida do Cordeiro. Ela alcança hoje, não os judeus, o Evangelho hoje é dos gentios, mas o reino, ele é tomado à força. O reino requer tempo. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas elas vivem 24 horas para si. Elas não conseguem parar um tempo na sua agenda e falar assim: eu vou ficar aqui quietinho, eu e Deus, falando com Ele e tentando ouvir Ele. Tem pessoas que não entenderam o processo de orar e só falam. Ora, o coração é um diálogo, não é um monólogo, onde eu sento e falo, e peço. Nós temos uma geração que pede pelo WhatsApp, pede o drive-thru, pede o delivery, pede o fast food. E depois de 3 vezes que senta para pedir, depois de muito esforço, a geração tanto faz.
É a geração que faz biquinho para Deus, né? Pedi nem recebi. Não quero mais também em relação com biquinho. Uma geração frágil. Nós vamos orar agora por essa geração e eu chamei alguém que está na faixa etária e sabe bem o que eu estou falando, né, Bruna? Sabe bem o que eu estou falando. Eu pedi para a Bruna fazer esse clamor, puxar esse tempo de oração. Vamos orar por jovens e adolescentes. Vamos clamar por uma geração compromissada, por uma geração que não apenas canta e dança com os olhos fechados, por uma geração de compromisso, que pagam o preço de santidade. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, nós queremos entrar na Tua presença nesse momento, Senhor Jesus, e apresentar os jovens diante das Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu sei como é difícil às vezes, Pai, a inexperiência, a ansiedade de termos tudo que temos para viver, ó Pai. Eu sei como é estar numa geração, ó Pai, onde tudo é rápido, tudo é na hora. Mas nos ajude, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Olhe, Senhor Jesus, para nós com olhos de misericórdia, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pelos jovens, ó Pai, venha nos ajudar, ó Pai. Venha nos ajudar a olhar para o Senhor com os olhos da palavra, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a mudar a nossa visão sobre o mundo, Senhor. Oh Deus, eu sei que é muito mais fácil, Senhor Jesus, viver aí fora, viver essa responsabilidade, oh Deus, mas não é nada melhor que a sua presença. Que o Senhor venha nos ajudar nesse momento, Senhor Jesus. Venha estar conosco, Senhor Jesus, e libertar os jovens do vício, Senhor Jesus, dos vícios da bebida, dos vícios da pornografia, Senhor Jesus. Livra, Senhor Jesus. É tudo tão fácil hoje em dia, Pai, nós temos acesso a tantas coisas, mas pela tua misericórdia, Senhor Jesus, desforça para nos libertar daquelas coisas que nos prendem, Senhor Jesus, e que nos afastam de você, Senhor. Que nós possamos ter mais, Senhor Jesus, paciência, mais perseverança, Senhor Jesus, quando estamos na tua presença, Senhor. Que nós não venhamos resistir nas lutas, nas horas das dificuldades, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, tantos jovens querem apenas ser anestesiados da realidade, Senhor Jesus. Procuram se preencher com coisas vazias, Senhor Jesus. Procuram encher o vazio do seu coração com bebida, festa e outras coisas, Senhor Jesus. Mostra, Senhor, revela-se a eles como o único que pode preencher esse vazio, Senhor Jesus. E liberte, Senhor Jesus, essa geração das casas, inimigos, Senhor Jesus. E afirma, Senhor Jesus, afirma essa geração. Oh Pai, que o Senhor desperte os dons dessa geração, oh Pai, que se levantem pastores no nosso meio, Senhor, que se levantem missionários, que se levantem homens de Deus, mulheres de Deus no nosso meio, oh Pai. Que a geração, Senhor, nós possamos em cada lugar dessa sociedade, ó Pai, e brilhar com a tua luz, Senhor Jesus, seja na faculdade, seja nos nossos empregos no futuro, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos brilhar na tua luz, nós queremos queimar por ti, Senhor Jesus. Salve, Senhor Jesus, os jovens da nossa geração, Senhor Jesus, e usa-nos, Senhor Jesus, para poder anunciar as tuas boas novas, Senhor Jesus, precisamos tanto, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, nós te conhecemos a verdade, Pai. Queremos usar, Senhor Jesus, como instrumento, Senhor Jesus, para levar a tua salvação, para levar a tua libertação, para levar a tua cura para almas feridas, almas machucadas, Senhor Jesus, corpos machucados, Senhor Jesus. Nos ajude, ó Pai, a enfrentar as dificuldades do dia a dia, Senhor Jesus. Oh Senhor, nós clamamos e nós pedimos ao Senhor, porque nós sabemos que Tu é o único que pode nos ajudar, Senhor Jesus. O Senhor é o único, o Senhor é o único, Pai. Senhor. Espírito
misericórdia e graças. Aleluia. Se der tempo, a gente canta mais uma música, tá bom? Vamos à palavra? Vamos à palavra de Deus. Eu convidei o presbítero Ricardo para ministrar nessa 7ª noite, em que estamos meditando sobre recomeços, e hoje nós estamos envolvidos com o mês de julho, mês 7, e mês de aniversário do Natan, é isso? É o 6, né? Tá ali, tá perto. Bateu na trave. Aniversário do meu pai, aí eu tenho certeza. Por favor, irmãos, tome assento, presbítero Ricardo. Saúde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos nessa noite, nesse clamor. Eu confesso para os irmãos assim que, pensando nas palavras que disse o pastor Fernando, me entristeci muito. Eu me lembrei do clamor, por exemplo, de Neemias, como na ministração passada, como vai o meu povo, o clamor que havia no coração dos profetas, o clamor que houve em Jeremias, em um dado momento, onde ele diz: quem dera a minha cabeça fosse como um oceano e os meus olhos como cachoeira, e eu choraria de dia e de noite pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso estava pesando sobre a liderança que Deus tinha chamado, sobre aqueles que estariam ministrando a palavra, dirigindo o temor do Senhor àqueles que estariam ouvindo, sendo ministrados. E eu pensando nesses jovens, pensando nesta condição, esse clamor ele foi muito significativo para mim, irmãos. Muito significativo. Existe um clamor dentro de nós. Existe um momento sombrio. Eu sei que os irmãos percebem isso. Existe um momento sombrio que nós estamos atravessando. Eu estava ali orando e me via, enquanto a Bruna ministrava esse louvor, como alguém que estava começando a atravessar um rio com fortes torrentes de água. E segurando pela minha mão estava o Senhor Deus para a travessia daquele rio. E eu tenho certeza que o mar não vai nos atingir, não vai nos submergir. Porque assim como o cântico, como nós louvamos, como nós cantamos, ele vai trazendo a tona para respirar. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, este momento sombrio, eu gostaria de meditar com os irmãos brevemente no texto de Mateus 26, 34, irmãos. O subtítulo da minha Bíblia traz assim: Pedro é avisado. Mas o verso aqui, o tema em questão, é o versículo de número 34, da 7ª ministração dessa campanha que nós estamos realizando. 34 diz assim, meus irmãos: e em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Esta semana eu ouvi, irmãos, da boca de um ministrador, um ministrante da palavra de Deus. Ele estava ensinando
que nenhum avivamento suportou até a terceira geração. E o pastor Fernando concorda comigo. Eu me lembro que quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, meus irmãos, e quando eu entrei na parte do livro de Reis, Crônicas, Segunda de Crônicas, eu ficava espantado com o fato de que aquele rei, tão logo ele morresse, a geração, logo depois, aquela geração que era depois dele, que o sucederia, não conseguia manter o contato, o fervor, a ligação com Deus. Então nós temos uma ligação assim. A primeira geração é a geração do avivamento, é a geração que conhece ao Senhor. Eu digo isso por experiência própria minha. A minha geração, ela gerou pastores, ela gerou presbíteros. A minha geração, ela gerou servos de Deus, tementes a Deus. No Canubé, onde eu estive ministrando, estive como pastor durante 3 anos. Os meninos, alguns deles me ligam: pastor, tudo bem, tudo mais? Eu estou aqui ministrando na igreja tal, na igreja batista, na igreja presbiteriana. Eu casei no Senhor, os meus filhos estão na igreja, é uma bênção tremenda. E esta é a primeira geração. A segunda geração que vem parece que é aquela geração dos religiosos, daqueles que professam a Deus, professam a Jesus, mas não estão, parece que, intimamente ligados com Ele. E a terceira geração, que parece-me, ao meu ver, que é esta geração que nos está aí, nos permeando, que nos sucedeu. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a firmeza, a intenção de Pedro, que é seguir a Jesus a qualquer custo. Ele é um homem que, eles eram homens que não tinham nada, que vieram do nada, que não tinham esperança, que não tinham conhecimento, que não tinham uma relação íntima com Deus, mas por natureza eles eram judeus. E aí quando ele tem este encontro com Jesus, é o fervor no coração, é a alegria no coração, é o desejo de andar com Ele, de estar com Ele, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. E esse texto, ele relata um momento crucial, onde aqui nos é dito no versículo 35, que o galo vai cantar, que o galo cantará antes que ele cante. Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. Parece-me que é um momento na nossa vida que todos nós vamos ter a oportunidade de passar por esse momento, de ouvir o galo cantar e dizer que conhece ou que não conhece a Deus. Esse foi um momento específico na vida de Pedro, mas é um momento específico na nossa vida, e eu quero trazer isso para um momento mais coletivo, porque o momento sombrio da qual eu estou me referindo, meus irmãos, é um momento sombrio, coletivo e individual. Todos nós, como igreja, cada um de nós está carregando uma parcela deste momento sombrio, deste momento em que nós estamos na expectativa, como Pedro estava, como Pedro haveria de estar. Então parece-me que cada um de nós, de maneira coletiva, está tendo a oportunidade de negar Jesus ou de confessar Jesus. Como somos igreja, cada um de nós, de maneira individual, está tendo nesse momento a oportunidade de ser provado pelo próprio Deus. Neste momento sombrio e nesta condição em que nós estamos vivendo. Só se fala em pandemia, só ouvimos falar de guerra, só ouvimos falar em rumores de guerra, só ouvimos falar em doenças, enfermidades. Não há notícias boas, não há notícias agradáveis para alentar nosso coração. É uma notícia atrás da outra. E isso nos atinge de maneira individual. E isso nos atinge de maneira coletiva como igreja de Jesus Cristo.
E aí está diante de nós o momento de nós negarmos ou de nós confessarmos. As lições que eu aprendo nesse texto, não só por este versículo que eu li aqui, mas por tudo aquilo que está vivendo Pedro e tudo aquilo que ainda Pedro vai viver ainda. Ele está passando este momento com Jesus, onde lhe é declarado que ele vai negar Jesus logo mais à frente. A oportunidade está colocada diante dele, assim também como está colocada diante de nós. E cada um de nós vai ter a oportunidade de ser provado. Cada um de nós vai ter a oportunidade de passar por isso. E como igreja vamos ter a oportunidade também de passar por isso. E a primeira lição que eu aprendo na fala de Pedro está impreterivelmente a condição de uma confiança em si mesmo. Quando ele abre a boca para dizer para Jesus que se for necessário, ele vai até a morte com Jesus. O que Pedro está olhando é a sua própria imagem, o seu próprio reflexo no espelho, o espelho do seu eu, dizendo: eu posso, que eu consigo, eu vou até o final. Eu estou traduzindo em miúdos como indivíduo, como servo de Deus. Eu posso andar sozinho. Como servo de Deus, eu me garanto. Eu consigo esta jornada até o final, sem precisar de nada e de ninguém. É mentira isso, porque todos nós estamos ou estivemos dentro de um poço, e só podemos sair dentro deste poço se tiver alguém para puxar essa corda. Seja o Senhor através dos seus servos, ou seja o próprio Senhor, todos nós haveremos de precisar de ajuda, de oração, de andarmos em comunhão. Eu andei no período só, eu andei no período carreira solo. Não me desviei para o mal, não me desviei para o pecado, mas eu me sentia capaz de andar sozinho. Mas certa vez, quando estava na minha casa, o Senhor me questionou: mas desde quando eu te chamei para andar sozinho? Se eu te chamo de ovelha, está caracterizado que a ovelha anda junto. Se não for para ser ajudado, no mínimo é para ajudar. Não tem como. Se não for para ser ajudado, é para ajudar. E eu fui chocado com aquilo. E eu comecei a ver textos das Escrituras Sagradas, pensando ainda, irmãos, no fato de confiar na própria força, no próprio eu, naquilo que eu tenho condições e posso fazer sozinho. E eu comecei a olhar nas Escrituras, muitas vezes Paulo indo à sinagoga, ensinava a palavra de Deus, os discípulos indo à sinagoga. O capítulo 13, o versículo 1 de Atos dos Apóstolos, lá a palavra de Deus diz que na igreja em Jerusalém, que era uma igreja forte, era recheada de profeta e de apóstolo. Se eles eram profetas e apóstolos, cada um deles podia andar sozinho. Não. Eles estavam reunidos na igreja em Jerusalém, conforme diz o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então há uma necessidade inerente de andarmos juntos. Se não for para ser ajudado, é para ajudar. Mas eu vou dizer uma coisa, tem uma frase que eu aprendi, eu passei a brincar com ela, não sei até quando dura, mas hoje mesmo eu brinquei com o pastor Fernando, numa situação. Eu disse para ele falou: mas você não sabia disso? Eu falei: pois é, por isso que você está do meu lado, para segurar o meu lado idiota. Todo mundo tem um lado idiota, uns tem mais, às vezes eu tenho bastante. Você precisa de mim, irmão, para segurar o seu lado idiota. Em algum momento na sua vida você vai precisar. Alguém para dizer do culto: ei! Alguém para dizer do culto: psiu. Alguém para dizer para você: desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Você vai precisar ouvir isso. Vai ser preciso corrigir rotas. Vai ser preciso corrigir e alinhar pensamentos. O homem, ele é dirigido por pensamentos.
por formação de pensamentos. Seja, olha, é incrível isso. E é por qualquer ambiente da vida, qualquer, pode ser profissional, pode ser teológico, pode ser filosófico, pode ser econômico. O homem é dirigido por pensamentos. E a Valnice, muito sabiamente, certa vez, disse, uma missionária da Igreja Palavra da Fé, se eu não me engano, ela disse uma frase que me marcou muito e eu nunca esqueci, onde ela diz que Satanás quer roubar a nossa mente. Pois se ele conseguir roubar a nossa mente, se ele conseguir dominar os nossos pensamentos, ele consegue dirigir todo o nosso corpo. Se ele domina a tua mente, se ele domina aquilo que você pensa a respeito de tudo, a respeito de qualquer ambiente da vida, ele domina todo o seu corpo. Aí eu não quero mais frequentar a igreja porque, olha só, eu não quero mais frequentar a igreja porque tem Covid-19. Já vou falar amém para você. Não vá à igreja porque lá tem Covid-19, você pode pegar e aquela coisa. Até pode mesmo, mas a gente está falando só do pensamento. Porque esse mesmo indivíduo, ele vai no shopping, ele vai no mercado, ele vai no cinema, ele vai nas festas, ele foi na festa de fim de ano, ele engordou um pouco por conta disso, mas ele foi. Mas quando chega na hora de cultuar, existe um pensamento que o está bloqueando. Foi formatado em sua mente. Por isso que nós não nos cansamos de dizer que toda a nossa mente deve ser formatada, dirigida, orquestrada, orbitada pela palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos ter pensamentos corretos, pensamentos certos. Não é à toa que o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são as tuas palavras. Falando em jovem, como purificará o jovem no mancebo o seu caminho? É uma pergunta. Atentando, observando, conforme a sua palavra. Por quê? O que está escrito aqui vai me gerar pensamentos que estão de acordo com a reta justiça de Deus. Mas voltando para o nosso personagem, ele está confiante de que pode, ele está confiante de que tem recursos suficientes para livrar Jesus. Eu fico pensando se o ponto, esse é o ponto A. O ponto B é o ponto de Jesus olhando para aquele sujeito. Eu acho que ele não sabe do que está falando. Ele não sabe de quem se trata. Ele quer ajudar a Deus. Ele quer dar uma força para Deus. Ele quer dar uma forcinha para ele, como Abraão quis dar uma forcinha para Deus, junto com Agar, que gerou o povo árabe. A gente já conhece a história. Deus não se ajuda. Deus se atenta conforme a sua palavra, se observa conforme a sua palavra. Deus não precisa da nossa ajuda. É por isso que Ele é Deus. E aí eu fico tentando observar o ponto de vista de Jesus para Pedro, dizendo que vai comigo até o final. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim: eu preciso dar um ensinamento para esse indivíduo. Você nunca ouviu na palavra de Deus que aqueles que são humildes, o Senhor é exaltado pelo Senhor, mas o Senhor dá graça aos humildes. Ele rejeita os soberbos. O que é humilde é aquele que não pensa mais de si do que convém. É o que as Escrituras nos ensinam. Que pensa mais, mas também não pensa menos, senão vai cair lá na quarta lição. Como Neemias, Samar e Tobias: vocês são fracos, vocês são pequenos. Ou vai cair no erro do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Herodes, dizendo de si mesmo, quando ele ouve o povo dizendo: olha, que discurso maravilhoso, é um discurso de Deus. E Herodes, ele recebe aquela glória que era de Deus, e ele é comido por bichos. Então aquele que é humilde, o Senhor vai exaltar. É aquele que, pensando, não querendo ter, tem. Aquele que não buscando ter, é.
porque esta posição certamente agrada a Deus. Então Jesus aqui quer ensinar-lhe uma lição, e Deus vai dar a oportunidade para todos, irmãos, todos. Quantas foram aqui oportunidades que eu tive de aprender lições? Algumas delas eu não gosto nem de lembrar, irmãos. Como por exemplo, quando eu fui me lembrando aqui, quando eu estive pastor durante 3 anos no Canindé, todo empolgado com a obra, novo no negócio, novo na missão, eu todo empolgado, e tinha comigo mais 5 presbíteros, 3 obreiros, estava uma maravilha, e um pastor honorável por trás desta obra. Estava eu lá, juntamente com aquele povo, mas deu alguns problemas no meio do caminho. O problema é o que mais dá em igreja, tá, irmão? Vocês abençoem. Por isso, nós estamos firmes. Lembra da pregação da arca? Tem boi, papagaio, girafa, elefante, hipopótamo, mas todo mundo está na mesma arca. Fica frio. Era cada um, irmãos. Quem sabe algum dia eu conto em particular. Lá estava eu todo empolgado. E eu sempre fui voltado, tive essa inclinação para a palavra de Deus, para esse dinamismo com a palavra de Deus, e sempre ministrando a palavra de Deus, sempre estudando a palavra de Deus, coisa que eu faço quase que todos os dias até hoje, para a glória e o louvor do nome do Senhor Deus. E aí foi caindo um, foi caindo o outro, problemas, incrível, problemas foram afetando os presbíteros, problemas foram atacando os presbíteros, um com problema de casamento, outro com problema de finanças, teve que mudar não sei para onde, foi sumindo, ficou só eu. Eu fiquei só assim, mata-me, porque é melhor morrer do que viver. Essa fala é de Elias, eu não falei isso, irmãos, mas deu vontade. Mas eu estava confiante, indo. Um certo dia, um irmão abençoado, ele falou uma palavra que ele não devia ter falado aquilo. Ele disse: irmão Ricardo, com você lá você não precisa de ninguém, porque você toca, quando você quer tocar violão, por isso você toca 2 músicas. Você toca, você prega, você faz o apelo, você aceita Jesus, não precisa de mais ninguém. Você já é o suficiente. Eu acredito que eu deixei aquilo cair no meu coração. Quem quiser ir, vai, quem quiser, eu vou sozinho. Todo ser humano vai cansar um dia, irmãos. Todo ser humano precisa de alento um dia. Todo ser humano precisa de um copo de água no deserto. Todo ser humano vai precisar um dia disso. Eu estava em casa tão perturbado, tão atribulado com as coisas que me vieram. E numa quarta-feira, a irmã Quitéria, uma das obreiras lá do ministério, disse: irmão Ricardo, eu tive um sonho com você e eu preciso contar para você esse sonho que eu tive. Ela disse que no sonho apareciam os bandidos maiores do que eu, enquanto todo mundo tinha ido embora da igreja, e esses bandidos perguntaram: você que é pastor? Eu falei assim: eu em carne e osso, pode vir. O que é o problema? Aí no sonho é que nós temos que te dar uma surra. Falei: surra em mim? Aí disse que no sonho ela ficava frita. E eu apanhava. E ele dizia: alguém socorre o pastor, alguém faz alguma coisa. Alguém reage, alguém isso, alguém pelo amor de Deus. Ela acordou com aquele trauma. E ela contou para mim o sonho. Não demorou muito tempo depois. As coisas que me sobrevieram foram terríveis. E aí eu também abandonei o ministério. E aí eu nunca mais, daquele momento em diante, eu fui o mesmo. E aí agora eu só entro na presença do Senhor, ministerialmente falando: Senhor, eu não posso. Eu não tenho condições de ir contigo até o fim. E quando a pergunta me vem: Pedro, lá na frente, depois de tudo acontecido, quando a pergunta me vem: Pedro, tu me amas? Depois de ter sido provado na minha soberba, aí você fala: sim, Senhor, eu te amo, mas eu não te amo com a mesma força e a mesma intensidade que tu me amas, mas eu te amo. Então eu estou esperando ser exaltado
e não indo à frente na soberba, no orgulho, como Pedro intentou fazer. Quando Silas e Paulo estavam na prisão, depois de ter pregado o Evangelho, depois de ter anunciado o Evangelho, depois de terem apanhado, terem as costas em carne viva, a reação deles é cantar louvores a Deus em meio àquela situação. O que é que está acontecendo, irmãos? O galo está cantando para eles. Aí tiver a luta, tiver a tribulação, tiver os tempos difíceis, ninguém vai escapar disso. Segundo Jesus em João 6,33, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Ninguém vai escapar disso. Isso se faz necessário na vida do cristão. E a posição deles agora então é louvar ao Senhor. É cantar louvores a Deus. O galo está cantando, mas eu estou dizendo sim, Jesus. Sim, Senhor. Eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é. Agora o galo está cantando com o próprio Jesus também, nos Evangelhos. E o Hebreus 5,7 diz que o galo está cantando para Jesus. Quando a palavra de Deus diz que Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo a Deus com forte clamor e lágrimas, suas orações àquele que o podia livrar, e foi atendido. Isso já expliquei como que ele foi atendido. Então há um momento em que todos nós haveremos de passar um momento sombrio. E eu vejo esse momento na vida da igreja agora como um todo. Vocês não veem assim também, irmãos? Eu enxergo, eu vejo, eu sinto isso. Que é um momento sombrio na vida da igreja do século XXI. Esse momento que é o vale da sombra da morte, onde muitos têm escolhido ficar no vale, na depressão. O nosso posicionamento é sempre seguir a Jesus até o final. Não porque nós temos uma mão forte para segurar a mão dele. Não. É porque a mão dele é forte para segurar a sua. No cântico que nós cantamos, se o mar se enfurecer, a tua mão. A tua mão. Hoje nós estamos dizendo, como Davi olhando, os pastores estão dizendo, os líderes estão dizendo, os que estão à frente de trabalho estão dizendo, muitos deles estão dizendo isso. Como tombaram os valentes, como tem tombado os valentes, e como tem perecido os carros de guerra. Davi disse isso em frente à grande flagelo e destruição em uma das suas batalhas. Disse como pereceram os carros de guerra, como tombaram os valentes. Mas eu não vou tomar. O leão pode rugir, porque o que ele faz de melhor é rugir, assombrar. Mas qual é o nosso posicionamento, irmãos? É o mesmo de todos os que passaram por esse mesmo tipo de experiência, depois que o galo cantou na vida deles. Como líderes, nós vamos dizer: o Senhor é a minha luz, a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza. Como indivíduos, nós vamos dizer: o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz. Ele é a lâmpada para os meus pés que me alumia em meio às trevas. E só por causa disso, e tão somente por causa disso, eu sei que vou chegar do outro lado, que Ele vai conduzir, nos vai conduzir em segurança pelo vale da sombra da morte. E nós não devemos temer mal algum, porque só Tu estás comigo. Então, eu não confio em mim. E a palavra de Deus diz em João 15,15 que o Senhor não confia nos seus anjos, porque Ele é mais puro que os anjos. Que dirá quanto mais um homem que é mortal. Então, eu não confio em mim.
mas o Senhor me tem em alta estima. Eu continuo me lembrando da palavra de Deus, eu continuo me lembrando do texto que diz: eu bem sei os planos. Deus tem planos. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. E não de mal. Sabe para quê? Para te dar o fim que você deseja. Não é esse o fim que eu desejo, que os meus olhos não. E por quanto somos servos, somos excelentíssimos do Senhor, por quanto somos amados, remidos, chamados, e tudo aquilo que Pedro diz em 2:9 de 1 de Pedro, nós não vamos sucumbir, irmãos, em nome do Senhor Jesus, mas nós vamos vencer porque o Senhor está conosco. Nós confiamos nele, em nome do Senhor Jesus. E com isso, eu passo a palavra ao pastor Fernando. Deus abençoe todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Que não o neguemos antes do galo cantar. Graças a Deus. Bendito é o Senhor. Vamos nos colocar em pé. Só deu para cantar uma música hoje no Ministério do Louvor. O tempo é mais para a oração. Eu ia dar algum recado e não anotei, confiei na mente, esqueci. Qualquer coisa eu mando, eu me lembrando, eu mando no grupo da igreja. 9:30 da manhã, ceia do Senhor, irmãos. Agora sim, com a mente, sem estar acelerada, a primeira de 12. Quando nós terminarmos aqui, cadê o nosso diácono? Coloca ali gasofilácio. Eu não sei onde arrumar um nome tão feio, gente. Gasofilácio. Misericórdia. Quem vai casar um dia, quando tiver filho, tá aí a sugestão do nome. Não, não foi não, gente. Brincadeira, vai ser um bullying só. Já pensou? Gasofilácio na escola, presente. Acabando a oração agora do tambor, os irmãos podem colocar ofertas aí, e se alguém for dizimar também, pode colocar no gasofilácio ou nossas urnas de oferta, urna de ofertas. Vamos clamar a Deus pelo mês 7. Vamos clamar por avivamento. Lembrei o que eu ia falar. Lembrei, é extremamente importante. Semana que vem, na terça-feira, vamos fazer um jejum dentro dessa campanha, tá? Vamos fazer um jejum por avivamento e despertamento. O avivamento já está ligado ao despertamento. Quem não aguenta menos que 12 horas, 12 horas, tá, irmãos? Pastor, eu não aguento menos que 12 horas, então não jejua não. 12 horas no mínimo, 18 e 24, tá bom? Na terça-feira. E eu tenho uma coisa que eu fiquei muito frustrado no ano passado, foi nós não podemos ter tido a nossa conferência de avivamento, nosso Aviva. Vamos ver se esse ano Deus faz um milagre, uma reviravolta, e a gente consegue ter, dia 7 de setembro, quem sabe, né? A gente consegue ter o Aviva. A esperança é a última que morre. Então, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para o Aviva. Só quem esteve lá sabe o que eu estou falando, né? Então, vamos estar nessa expectativa. Quem sabe as coisas melhoram aí no decorrer desse ano para que possamos estar bem. Eu ouvi uma palavra há uns 15 ou 20 dias atrás do pastor Lamartine Pozella falando que ele acredita, ele teve uma interpretação dele da Bíblia, de um texto, na realidade, que as coisas vão ficar bem. Eu falei, mas da onde que esse homem tirou isso? Né? Ele falou, eu vou para a Bíblia, vou trazer uma interpretação. Ele falou, vai ficar ruim, aí depois vai ficar bem. Por quê? O texto fala que, como nos dias de Noé, né?
as pessoas se davam em casamento, casavam, compravam, vendiam. Estava aparentemente tudo bem. De repente o Senhor vem e arrebata a sua igreja. Falou, está escrito, não diz, não é. Falou, então, em algum momento vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, a economia vai melhorar, as coisas vão ficar tudo bem, as pessoas vão definitivamente se esquecer de Deus. Aí Jesus vem e arrebata os seus. Eu falei, faz sentido. Se ele estiver certo, tomara, se ele estiver certo, e que seja nesse tempo, porque pelo menos nesse tempo, nós não nos esquecemos de Deus, façamos o Aviva justamente para aumentar a intimidade nessa chama. Amém? Então, dentro dessa palavra, oremos, vamos orar, profetizar sobre o mês de julho. Pai, em nome de Jesus, enquanto igreja, nós estamos agora, Senhor, encerrando mais esse culto a Ti, onde viemos orar, onde viemos buscar a Tua face, onde viemos buscar santidade, e viemos também, Senhor, profetizar sobre o mês de julho. Estamos fazendo isso desde o dia 2, Senhor, profetizando sobre cada mês do ano. Estamos aqui orando, buscando Tua face, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te suplico, Pai, abençoe-me, dá-nos força para o recomeço, ajuda-nos, capacita-nos para o recomeço. No mês 7, Senhor, nós profetizamos, ajuda-nos, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos braços, adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor. Deus, ajuda-nos a ter comportamento de profeta, ajuda-nos, Senhor, a ter um tipo de comprometimento contigo, onde professamos a Tua palavra da norte, a Tua palavra liberta, a Tua palavra prospera, a Tua palavra cura, a Tua palavra traz paz, a Tua palavra traz bênção. Em nome de Jesus, incendeia a Tua igreja, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, aviva o Teu povo, que o mês 7 seja um mês de grandes conquistas e bênçãos espirituais.